nosso estudo de hoje, relacionado ao tema propósito, né? E hoje nós vamos ver o propósito da vida. Antes, vamos orar? Pai querido, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá essa manhã, depois de termos ouvido, ó Deus, da Tua palavra, participando da ceia, a importância da comunhão contigo e a comunhão uns com os outros. Obrigado, ó Pai, por esse significado tão precioso. E nessa adoração, ó Pai, queremos agora juntos buscar ouvir a Tua voz e que o Teu Santo Espírito nos ensine a razão de todas as coisas. Nos ensine, Pai, por que fazemos o que fazemos. Nos conduza ao Senhor Jesus para que, em verdade e em espírito, possamos Te adorar. Te pedimos e Te agradecemos por esse tempo em nome do Senhor Jesus. Amém. Conta-se que, certa vez, um consultor do agronegócio foi a uma fazenda. Quando ele chegou na fazenda para dar uma consultoria de um tema específico, para se reunir com a diretoria daquele negócio, ele encontrou dois senhores. Dois senhores que começou a observá-los ali, chamou a atenção, perto de onde eles estavam trabalhando, e tinha um senhor que abria um buraco, e o outro senhor vinha atrás e fechava o buraco. Ele achou aquilo muito curioso e ele desconhecia essa técnica, né? E isso foi logo de manhã, quando ele chegou. Quando ele, ao terminar a reunião pela manhã com um determinado grupo daquela fazenda, ele saiu para almoçar. E ele encontrou quem? Isso, os dois senhores, só que um pouco mais adiante, fazendo a mesma coisa. Um abrindo buraco e o outro tampando o buraco. E aquilo começou a deixá-lo intrigado, né? Ele falou, se pela manhã eu não sabia o que eles estavam fazendo, podia ser pontual, agora eu fiquei mais preocupado, né? Preocupado quanto ele, fiquei eu, porque parou de projetar, mas eu espero que volte. Vamos lá, vamos continuar. Vocês vão precisar ver a apresentação. E aí ele volta do almoço, né? Voltando do almoço, ele encontra aqueles dois rapazes da mesma forma e vai para a reunião da tarde e chega no final da tarde. Obrigado. Chega no final da tarde, ele encontra aqueles dois senhores já percorrendo todo o campo, né? Um fazendo buraco e o outro tapando o buraco. E ele não se aguentou. Antes dele ir embora, ele chama os dois, né? E fala assim, eu estou nesse ramo há muitos anos e eu queria entender qual é a técnica que eu desconheço, né? Até para que eu possa aprender com vocês que têm a prática. E a resposta daqueles dois senhores foi que quem joga semente faltou. Perceberam que um foi contratado para fazer o buraco, o outro foi contratado para tapar o buraco. Obrigado. E aqui, olha, o senhor lá que jogava semente faltou. Perceberam? Perceberam que eles não tinham o todo? Perceberam que um foi contratado para fazer aquela atividade, o outro foi contratado para fazer aquela outra atividade, mas eles não tinham a menor noção do que eles estavam fazendo. Qual é o propósito pelo qual nós fazemos o que fazemos? Uma pergunta a vocês. Por que vocês vieram à igreja hoje? E não podemos fazer essa pergunta para adolescentes, né? Fazendo essa pergunta para adolescentes, eles dizem porque é o único dia que ela está aberta. Mas por que eu e você viemos à igreja? Qual o propósito disso? Deixa eu começar a fazer algumas outras perguntas. Por que eu e você nos vestimos essa manhã? Você já se perguntou isso? Parece óbvia a resposta. Por que eu e você casamos? Tivemos filhos? Acordamos às 5 horas da manhã para trabalhar. Qual é o sentido de tudo isso? Por que fazemos o que fazemos? Esse é o nosso tema de hoje, né? É claro que é um tema que a Bíblia toda fala dele. Portanto, o que nós vamos fazer aqui hoje é uma introdução desse assunto.
Eu quero desafiá-los a estudar esse assunto e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Veja, uma pergunta, e antes de começarmos com algumas respostas, nós precisamos ter algumas perguntas, né? Não sabe responder quem não sabe perguntar. E às vezes a gente está muito preocupado em perguntar para o outro, nós temos que perguntar para nós mesmos, né? E a pergunta é, por que as coisas não fazem sentido? Tudo na sua vida faz sentido? Tudo que você faz sentido? Algumas vezes a gente nem para perguntar, né? Qual é o sentido de todas as coisas para fazer sentido? Percebemos? Faz sentido? Por não fazer sentido, será que é por isso que o ser humano não é feliz? Ora, se eu faço o que eu faço, sem nenhum objetivo, eu não vou alcançar objetivo nenhum. Já dizia o filósofo, quem anda e não sabe onde quer chegar, não chega a lugar. Não sabe onde ele quer chegar, não tem objetivo. Qual é o objetivo que eu e você fazemos as coisas? E aqui é um privilégio estar numa classe de líderes, né? Uma classe de homens. Todos aqui são líderes. Alguns em ação, outros em formação, mas todos líderes. Veja, líder, isso mesmo, lidera. Nós estamos liderando um grupo. E esse grupo que é a nossa família, aonde é que nós estamos levando? Qual é o propósito da família, dos filhos? Perceberam? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Caminhando um pouco mais. Ora, para respondermos essas duas perguntas, nós temos que entender qual é o propósito de Deus. E hoje nós vamos ver o propósito de Deus, não o propósito particular. Nós não vamos atuar no propósito pessoal, né? Isso tem que ser um capítulo depois daquilo que estamos vendo hoje. Hoje nós vamos ver o propósito de Deus de forma genérica. Tudo bem até aqui? Então, qual é o propósito de Deus das coisas criadas? Por que Deus fez o que fez, da forma como que fez? Não tinha outra forma para fazer? Claro que tinha, né? Por exemplo, você já se perguntou por que nós nos relacionamos? Isso é muito complexo, não é? É muito complicado. Se relacionar com outro dá muito problema. Por que Deus não nos colocou cada um numa estrela? E bem longe um do outro? Poderia fazê-lo? Sim ou não? Por que não fez? Certamente você deve estar pensando, ia faltar estrela? Não tem problema, ele criaria mais. Por que não fez? Você já se perguntou por que nós nascemos da forma com que nós nascemos? Existem outros meios na natureza de nascimento sem ser o do ser humano? Sim ou não? Por que o do ser humano é assim? Por exemplo, por que nós não cortamos um dedo e nasce um filho? Você nunca se perguntou isso? Por que é do jeito que é? Sabe por quê? Porque todas essas coisas existem um propósito. Nada foi criado de uma forma aleatória. Nada existe porque não tinha outra forma de se fazer o que se faz. Percebemos? Nós estamos inseridos nesse contexto. E se nós não percebemos e não entendemos o propósito pelo qual Deus fez as coisas e nos colocou onde Ele colocou, nós vamos andar e não chegar a lugar nenhum. Percebemos? Eu bati. Voltou, né? Vamos lá. Agora, como eu estou numa classe de líderes, parece que nós estamos aqui numa reunião de liderança de uma empresa, presidentes, vice-presidentes, diretores, eu vou ficar bastante à vontade para interagir, certamente vocês vão interagir, temos as respostas para tudo, é ou não é? Me ajudem nessa pergunta aqui, quais os 2 dias mais importantes da existência humana? Vamos lá, me ajudem. Opa, essa daqui era para ser em uníssono, né? O dia do? Senão não estaríamos aqui, não é? É um dia importante ou não? E o segundo dia? Morte, mas aí é a extinção da existência humana, né? Durante a existência humana, primeiro, nascimento, e o segundo? Oi? Salvação. Eu diria que o primeiro dia é o nascimento, e o segundo dia é entender por que nós nascemos. O dia que nós entendemos por que nós nascemos, o nascimento vai fazer sentido. Percebemos? Esse é o nosso objetivo aqui. Bom, então, para partirmos para o nosso estudo de hoje,
nós temos que descobrir a razão da nossa existência. O primeiro dia, todos nós aqui cumprimos, né? E o segundo dia, todos nós sabemos por que nascemos? Não? Então nós vamos ter que descobrir hoje. Bem, para nós descobrirmos, eu quero convidar vocês a jogar esse jogo. Conhecem? Quem conhece? Ótimo, então não vou perguntar para vocês, que vocês já conhecem. Esse é um dos jogos mais premiados no mundo, né? Eu, por exemplo, não conhecia, mas é interessante. E eu queria convidar vocês, menos os dois aqui, que conhecem, a jogar o jogo. Vamos lá? Quem se habilita? Isso, muito bem, todo o grupo. Vamos jogar juntos, né? Vamos lá, aqui tem o jogo em andamento. Nós temos cartas, nós temos fichas, nós temos peças, né? Nós temos diversas cartas com diversos objetivos. Vamos lá. O que vocês acham? Qual é o objetivo desse jogo? Quem me ajuda? Nem arriscar? Não vamos nem sair. Conquistar. Boa. Conquistar o quê? 7 maravilhas. Ótimo. O que mais? Muito bom. Vamos lá. Conquistar as 7 maravilhas. Construí-las. Né? Seria construir ou destruir a do outro? Vamos lá. O que mais? As duas coisas. Boa. O que mais? Juntar cartas ou descartá-las? Quem ganha o jogo? Quem tem mais cartas ou quem tem menos? Quem tem mais? Quem tem as melhores, né? Que mais? Vocês perceberam que nós poderíamos ficar a manhã inteira aqui? E se nós tivéssemos o jogo aqui, nós poderíamos ficar debatendo e poderíamos até começar o jogo, né? Mas, de repente, alguém levantaria a mão e fala, não, mas o objetivo não é esse. O objetivo é outro. Aí um outro vem que já conseguiu mais cartas, ou construir mais, né? Das 7 maravilhas. Não, o objetivo é construir mais. O outro, não, é destruir. Percebam que aqui nós começaríamos a ter um debate tão intenso. Qual que seria o resultado disso? Vamos parar de jogar, porque esse negócio não tem graça. Nós não sabemos onde nós queremos chegar. Cada um aqui elege o seu objetivo, cada um vai para um lado, e nós vamos chegar daqui a 3 horas para qual vai ser a conclusão? Daqui a 3 horas. Jogando o jogo, cada um no seu objetivo. Ou seja, não vamos chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o objetivo. Porque não fomos nós que criamos o jogo. Que interessante. É óbvio isso. É por isso que esse jogo vem com um manual. O que é o manual? É como se cada um de nós fôssemos perguntar para o inventor, para o criador do jogo, falar, me explica qual que é o objetivo. Né? Portanto, quando nós não criamos algo e queremos saber algo daquilo que foi criado, nós temos que perguntar para quem? Que interessante. É fácil isso no jogo, não é? É fácil isso quando a gente pega um aparelho novo, né? Nós vamos primeiro ou deveríamos ir, né? Pro manual, não ficar apertando os botões. Percebam que nós temos que ir quem criou, para perguntar para ele qual é o objetivo desse jogo. Ora, isso fisicamente é tão fácil de nós entendermos. Por que espiritualmente nós estamos querendo descobrir o propósito da nossa vida? Por erro e tentativa. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar no final da vida, vai chegar o quê? Nós vamos chegar em que lugar? Nenhum. Nós não sabemos onde nós temos que chegar. Percebam como entender o propósito da vida é fundamental. Senão nós estamos acordando e dormindo e fazendo o que estamos fazendo para chegar a lugar nenhum. Ou a um lugar absolutamente diferente daquilo pelo qual nós somos criados. Olha que incoerência nossa, e nós estamos vivendo o dia a dia, acordando, dormindo, ganhando dinheiro, gastando dinheiro, montando família, tendo filhos, para chegar aonde? Percebam como não faz sentido? Percebam como não faz sentido que daqui 3 horas nós vamos jogar. Nós poderemos chegar no limite de jogar fora um dos jogos mais premiados do mundo, porque nós não sabemos qual o objetivo dele. Coloquemos isso para as nossas vidas. E não só para as nossas líderes, das nossas famílias, dos nossos filhos, da igreja.
Percebemos como esse tema é importante? Tudo bem até aqui? Só por curiosidade, o objetivo desse jogo é esse, mas não precisamos nos deter nisso. É só para nós entendermos os dois exemplos que nós tivemos. Está claro isso? Por que fazemos o que fazemos? Por que Deus fez o que fez, da forma com que fez? Qual é o propósito de tudo isso? Tudo bem até aqui? Chegamos juntos? Continuando. Como é que Deus fala conosco? Vamos lá. Isso, muito bem. Isso é uma forma. E a outra? É claro que eu não ouvi nenhum som, né? Isso foi só didático. Vamos lá, pessoal. Como é que Deus fala com você no dia a dia? Pela Bíblia, né? Que mais? Pelas coisas? Que interessante. Vejam lá. Deus nos fala de uma forma teórica. A forma teórica que nós temos é a Bíblia. Mas Deus também nos fala de uma forma prática. Sabiam disso? Nós estamos atentos a qual forma de Deus falar. Não me digam nenhuma, por favor. Nós somos líderes aqui. Vamos lá. Não, eu estou atento pela Bíblia. E pelas coisas que foram criadas, não? Vejam lá. Pela Bíblia, abram lá, Hebreus capítulo 1, versículo 1. E nós vamos usar a Bíblia daqui a um tempo para frente, vamos ler diversos textos, então estejam com ela em mãos. Vocês vão me ajudar na leitura, inclusive. Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Como é que Deus fala? Outrora ele falou muitas vezes, de muitas maneiras. Como é que Deus falou outrora? Vamos lá. Isso, por sonho, profetas, audivelmente, né? Anjos, muitas vezes, de muitas maneiras, né? Aos pais por meio dos profetas, porque o Espírito não habitava ali, né? E hoje ele nos falou no Filho, nas Escrituras, né? Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Aí uma pessoa girou e falou assim, mas eu queria ouvir audivelmente, então leia em voz alta. Você vai ouvir audivelmente a voz de Deus. Mas existe uma outra forma de Deus falar conosco, que é pelas coisas que foram criadas. Salmo 19, abram lá, por favor. Salmo capítulo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Olha que interessante. Eles estão conversando, né? Eles estão falando. Versículo 3. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Fala sem dizer nada. Ora, como é que nós percebemos algo de alguém que fala sem dizer nada? Vendo, né? Observando. Perceberam? O que é que as coisas criadas nos ensinam? Aqui eu quero trazer um exemplo só, nesse momento, que é Salmo 19, 12. Virem a página aí, por favor. Vejam lá. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Nós temos a real noção de quanto pecadores nós somos? Sim ou não? Nós somos pecadores, mas também não somos com aqueles que estão fora da igreja hoje, né? No domingo nós estamos na igreja, somos pecadores, mas nem tanto, é ou não é? Nós temos a real percepção de quem somos? Então Deus vai nos dar essa percepção. De que forma? De duas formas. Primeiro, da forma teórica. Como é que ele nos dá da forma teórica, né? Abram lá para Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Como é que Deus nos mostra que nós somos pecadores? Vejam lá, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas
o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de desejos ou concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Ora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Como é que Deus nos mostra como eu sou pecador? Se você tem alguma dúvida em relação a esse tema, a minha sugestão a você é vá ler a lei de Deus. Né? E vocês, não só os 10 mandamentos. Né? Nós temos uma lei completa ali, no Pentateuco, né? Ali, especialmente em Levítico, Números, Deuteronômio, nós vamos ver a completude da lei. Né? E vejam, o que a lei mostra? O quanto nós estamos distante da santidade de Deus. Né? E um aspecto da lei, só para trazer aqui uma curiosidade, vocês sabem que é infringir a lei, falar do outro quando o outro não está perto? É aquele negócio, sabe fofoca? Aquele negócio que você falou do outro, o outro não estava lá e tal. Então, isso infringe a lei de Deus. Perceberam? E aí Deus começa a nos mostrar o quanto nós estamos longe da santidade de Deus. Essa é a forma o quê? Das duas formas que tem, essa é a forma teórica. E a forma prática? Aqui um dos exemplos da forma prática. Que é o... Olha só que... Espera um pouquinho. Quer dizer que o casamento, e vocês vão ouvir muito eu falar essa frase a partir de agora, não tem um fim em si mesmo? Espera aí, quer dizer que ter filhos não tem um fim em si mesmo? Trabalhar não tem um fim em si mesmo? Nos vestir não tem um fim em si mesmo? Espera aí, eu preciso entender isso melhor. Eu preciso compreender isso para entender quais são as regras do jogo, e o Criador está me dizendo, eu vou explicar a vocês muitas verdades espirituais por meio das coisas que foram criadas. Como é que o casamento mesmo nos mostra como nós somos pecadores? Vocês querem ver? Os casados aqui. Antes você dormia com a luz acesa ou apagada? Apagada, totalmente escuro. Se eu tiver uma luzinha no quarto, eu acordo de madrugada. Isso, esposa? Se a luz do banheiro não estiver acesa, ela não dorme. Luz acesa ou apagada? Qual o problema de deixar o tênis, quando a gente chega do futebol, na porta de casa ou na porta do quarto? Qual o problema disso? Nós vamos pegar amanhã para jogar de novo, ou não é? Deixa lá para você ver. Toalha molhada em cima da cama. A morte, é ou não é? O casamento começa a nos mostrar que, quando solteiros, nós não tínhamos essa percepção. Mas agora nós começamos a ver como nós somos egoístas, mesquinhos, individualistas, arrogantes, interesseiros, inseguros. Olha que interessante. Que interessante. E quando tudo isso acontece, Deus permite que nós aprendamos o que é o perdão. Perdoar e ser perdoado. Há um aspecto espiritual profundo através do casamento, além do que nós encontramos a mulher da nossa vida. Ou elas mas depois dá isso aqui, ó, né? Príncipe que nada, elas descobrem rapidinho que não era. Né? E aí? Mas qual é o princípio do casamento que está por trás? O que é que Deus quer nos ensinar espiritualmente com as coisas que foram criadas? Perceberam esse exemplo? Tanto na lei como no casamento, a gente começa a perceber que o centro, tanto da lei quanto do casamento, é misericórdia, graça. A gente começa a ver que as coisas que foram criadas, elas começam a ter um espectro muito maior do que ter um fim em si mesmo. Está claro isso? Nós vamos caminhar por diversos exemplos a partir de agora. É por isso que a aula de hoje é uma introdução para esse tema. Nós vamos continuar? Aqui não. Vocês devem continuar em casa e estudar cada um deles individualmente. O que a Bíblia diz? Das verdades espirituais que estão por trás das coisas que foram criadas. E vocês vão começar a ver que as coisas vão começar a fazer um sentido diferente. Acordar às 5 horas da manhã para trabalhar vai ter uma perspectiva diferente do que só ganhar dinheiro e ser promovido. Ou ser o empresário do ano ou funcionário do mês. Vamos lá. Apagou de novo porque eu bati aqui, vocês perceberam.
Ah, eu só trouxe esse texto para cá para nós acompanharmos juntos o que esse texto diz. Vejam lá. Romanos capítulo 1, versículo 19 diz o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Atenção agora. Porque os atributos invisíveis de Deus, 1, assim como o seu eterno poder, 2, como também a sua própria divindade, 3, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por quê? Por quê? Por meio das coisas que foram? Que interessante. É evidente que Deus se revela pelas Escrituras, é claro, lemos lá em Hebreus 1, em Cristo conhecemos quem Deus é, né? Quem o Pai é. Mas vejam que interessante. Se nós quisermos conhecer os atributos invisíveis de Deus, me deem um. Isso, muito bem, amor. É um atributo? É invisível? Como é que nós conseguimos perceber o amor de Deus por nós? Pelas coisas que Ele criou. Pelo relacionamento do amor de uns para com os outros. Opa, isso começa a ficar interessante, né? Como é que eu consigo perceber a imutabilidade de Deus? Pela lei da gravidade. Olha que interessante. Aconteça o que acontecer, se eu soltar alguma coisa aqui, o que vai acontecer? Aconteça o que acontecer? É isso que vai acontecer? Percebemos a imutabilidade de Deus? Percebemos que aspectos da física, da química, da biologia, da medicina, do direito, todas as coisas, dos relacionamentos humanos, todas as coisas. Eu vou repetir aqui, ó, prestem atenção. Todas as coisas têm uma verdade espiritual por trás. O que estamos fazendo no nosso dia a dia, qual é a verdade espiritual que está por trás disso? Compreendemos? Nós temos que pensar nisso quando a gente pensa no nosso casamento, né? É interessante que no casamento as pessoas usam a mesma frase para casar e a mesma frase para separar. Qual é essa frase? Preciso ser feliz, é ou não é? Que coisa interessante, mas eu uso isso para casar, preciso ser feliz. Passa alguns anos, essas pessoas usam essa frase para separar, eu preciso ser feliz. O problema está no conceito de felicidade. Como é que você usa a mesma frase para fazer duas coisas opostas? Olha que incoerência. Percebemos isso? Antes de pensarmos nisso, qual é o propósito espiritual por trás do casamento? Antes de mudarmos de emprego, porque ganhamos pouco ou porque nosso chefe, nosso cliente, nosso fornecedor é muito complicado, qual é o propósito por trás do trabalho? Qual é o propósito por trás da roupa que colocamos hoje? Porque nós temos que ensinar as nossas esposas e filhas que existe uma verdade espiritual por trás da roupa que elas usam. Existe uma mensagem que é transmitida por causa da roupa. E vamos ver algumas delas. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Perguntas? Várias, mas vamos caminhar juntos. Vamos lá. Começando para o tema de hoje. Isso foi a introdução da introdução, porque lembra que o estudo de hoje é uma introdução ao tema. Nós introduzimos a introdução. Vamos lá. Pessoal, isso é para vocês pensarem na resposta. Quais os dois livros na Bíblia que começam com no princípio? Gênesis e? Essa era para tirar um na prova. Boa, né? Gênesis e João, no princípio. E quais as características desses dois livros? Vocês já pararam para pensar? Olha que interessante. Gênesis nos traz o que foi criado. Não é isso? No princípio criou Deus, os céus e a terra. E ele começa a desenvolver tudo aquilo que nossos sentidos percebem. Os nossos 5 sentidos percebem, nós estamos vendo isso em Gênesis, né? É a luz, separa as águas da parte seca. Perceberam isso? Os luminares, as plantas, os animais, o ser humano, tudo bem? Gênesis trata das coisas que foram criadas. E João? João trata de quem criou as coisas que foram criadas. João começa no princípio, era o verbo. Os dois princípios. Um tratando das coisas que foram criadas.
E João tratando de quem criou as coisas que foram criadas. E João começa a nos mostrar o objetivo e a verdade espiritual por trás das coisas que foram criadas. E é isso que nós vamos começar a ver agora. E o nosso estudo vai parar aqui, isso mesmo, vejam lá o quadro, né? Mas nós vamos ler tudo isso? Nós estamos aqui para ler a Bíblia, né? Porque eu não tenho nada para ensinar para vocês. Tem pessoas aqui muito mais experientes, muito mais maduras na fé. Nós estamos aqui para ver o que Deus tem para nos ensinar. Portanto, nós vamos ler todos esses textos. De que forma? Né? Vejam, vocês vão me ajudar. Primeiro, nós vamos olhar para os temas. Eu vou ficar com aquela, dando os assuntos, né? Criação. Esse lado aqui, ó, meu lado direito, vai ler os textos que está relacionado ao aspecto material da criação. Tá bom? Então, ó, um exercício rápido aqui, ó. Vocês vão levantar a mão para mim, não precisa falar o nome não, só para falar quem vai ler, e você vai guardar, porque evidentemente que eu vou esquecer, né? Quem vai ler cada texto, tá bom? Então vamos lá, pode começar aí. Quem vai ler Gênesis 1:3? Ok. 2:7. 2:7 vai ler os dois então. 2:16, ok? 1:28. 1:28, ok? Vai ler os dois. 3:6. Um dos dois. Deixa ele. Leia, Marcos, leia, por favor, o 2:3 e depois Êxodo também. Pega os dois. O seguinte, Gênesis 2:25. Vamos lá. Isso, todo esse lado aqui. Vamos lá. Levantem a mão. Boa. 3:18. Um só. Quem? Ok? Lá atrás. Você leu o 7:11. Você leu o Deuteronômio 8:1. Gênesis 1:6. Vocês já estão se preparando aqui, né? Vamos fazer isso da outra coluna. Vamos se preparando aí. Vamos lá. Gênesis 1:6, ok? João 14:27, ok. Esse lado, pessoal, vamos lá. João 1. Lá atrás, você não viu, mas ele vê você. Ele lá. João 20. Ok. João 10. Pode falar eu aí, porque eu não vou ver vocês. Fala um só. João 10. Apocalipse 20. João 1 e os outros. E a sequência, 2 Coríntios. Vamos lá? Levantou 3, 4, agora vamos lá, um só. Boa. João 14, ok? Gênesis 3. Gênesis 3 e Isaías 42. Boa, Jô. João 5, esse aqui vai ter que ler alguns. Vai lá. João 5, ok. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Hebreus 6. Qual dos Zeus? Ok. Lucas, pega essa sequência de Isaías, por favor, 5. 5, 6, 35, ok? João 6, ok? João 7, a sequência. Vamos lá, João 7, ok? E João 14, 27. Vamos ler um só, ok? Tudo bem? Bem, vamos começar então com esses textos todos. E aqui nós vamos começar a entender qual que é a verdade espiritual por trás das coisas que foram criadas. Para quê? Para que a gente comece a entender de uma forma preliminar por que nós trabalhamos, por que nós nos vestimos, por que nós casamos, por que nós temos filhos, quais são as verdades espirituais profundas por trás disso. Nós vamos ver também por que nós temos relacionamento sexual, qual é a verdade profunda por trás disso. Qual é a verdade que Deus quer nos ensinar? Ok? Então vamos lá, luz, Gênesis 1:3. Essa foi a primeiro aspecto material da criação. E aqui, veja, os astros foram criados só no 4º dia, mas aqui, se vocês forem para a física, nós vamos entender que a luz não é só a luz visível. Existe a luz invisível, nós vamos entrar nesse tema hoje, né? Provavelmente essa luz aqui foram os raios ultravioletas, né? Foram raios invisíveis, porque os astros e a luminosidade foi criada depois. Mas percebam que a luz foi criada na primeira criação que foi feita da luz. Qual foi o primeiro aspecto em João, quando ele começa a falar que no princípio era o verbo estava com Deus? Qual é a primeira referência que João faz? João 3, 1, de 3 a 5, vamos lá.
Olha que interessante. Interessante que há uma relação entre o aspecto material da luz criada em Gênesis com o aspecto, o quê? Espiritual. Mencionado que a luz era a luz, a luz era a vida, né? Estava em Cristo e ele era a luz. Que luz é essa de João? É uma luz material? É uma luz material a de João? Não? Que luz é essa? É um aspecto espiritual. Mas nós começamos a entender o que significa Jesus ser a luz do mundo quando eu começo a enxergar as coisas criadas. Eu entendo o que é a luz quando eu vejo uma escuridão, quando não há luz nenhuma e de repente acende a luz. Fisicamente é fácil entender isso. Para entendermos o que é a luz clareia, a luz da visibilidade, a luz faz-me enxergar as coisas que eu não conseguiria enxergar sem ela. Entendemos o aspecto espiritual por trás disso? Entendemos que Jesus não é apenas um líder. Entendemos que em Cristo nós começamos a enxergar coisas que sem Ele nós jamais enxergaríamos. Opa, isso começa a fazer um sentido diferente para mim. Sopro, Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas folhas de vida. O ser humano se tornou um ser vivente. O que aconteceu? Deus faz um boneco de barro. Se você tem dificuldade com isso, a NASA tem estudos de 25 a 30 anos atrás, mostrando que o homem veio da argila, veio do barro, pela sua composição química, né? Interessantíssimo, mas isso é um outro estudo. Mas mostra o quê? Que Deus fez um bonequinho, fez o quê? Fez assim, ó. E o homem passou a ser alma vivente. É isso aí, ó. Passamos a ser o que nós somos, né? Você quer saber o que é uma alma vivente? Aperta, belisca você não o vizinho, né? Belisca aí. Beliscou ou não? Você passou a ser o quê? Alguém que vive, né? Uma alma vivente. Alguém, quem que está aí com João 20, 22? E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Que interessante. O mesmo sopro. Mas espera aí, naquele sopro de Gênesis, nós entendemos o que é algo material. E nesse sopro de João, o que Jesus estava fazendo? Ó. Opa, desculpa. Não era para ser tão forte. Ele assopra para quê? Recebam o meu Espírito. Para que vocês passem a ter vida. Oh, que interessante esse negócio. Então quer dizer que Deus está nos ensinando. E o que é ter vida espiritual? O que é ter vida espiritual? É só nós fazermos um exercício aqui, ó. Estamos vivos, né? Diferente de quem está morto. Quem está morto tem alguma atividade? Tem algum relacionamento? Consegue interagir com os outros? Entendemos o que é um morto espiritual? Ele pode estar vivo fisicamente, mas espiritualmente não interage, não se relaciona, não troca experiências com os outros e com Deus. Percebemos a diferença? Percebemos como o mundo material começa a nos explicar verdades espirituais? Está claro isso? Gênesis 2:7 já lemos, né? Ou seja, ele soprou e passamos a ter vida, né? João 10:10. Quem está com João 10:10? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham plenamente. Espera um pouquinho, mas que vida é essa? Jesus estava falando num cemitério ou ele estava falando para pessoas que estavam vivas? Para pessoas que estavam? Mas que vida é essa que não tem? Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Ué, mas não tinha, as pessoas que estavam ouvindo ele, como nós aqui estamos ouvindo uns aos outros, eles não tinham vida? Tinham, mas de que vida que João está falando? Ah, que interessante, então tem duas? Então quer dizer que nós temos duas vidas, a material e a espiritual? Ora, se temos duas vidas, nós podemos ter duas mortes. Gênesis 2:16, alguém leia, por favor. No dia em que delas comerem, certamente morrerás. Eles comeram? Quando que eles morreram? 950 anos, está lá em Gênesis capítulo 5. E aí, morreu ou não morreu? Ah, mas para Deus um dia comeu. Nada disso.
Vejam que interessante, já vamos para o intervalo. Eu ouvi assim, Dante não ouviu, não vai parar de falar. Não, vou sim, calma aí que já vamos para o intervalo. Mas como nós vamos sair um pouquinho depois, nós vamos voltar um pouquinho antes para compensar, né? Vamos lá. Ó, morreu ou não morreu, pessoal? Eles morreram no dia ou 950 anos depois? 950 anos, que mais? No dia, que mais? Temos que perguntar para o criador, né? Para o dono do jogo, senão a gente vai ficar aqui numa disputa. Ó, eles morreram nas duas vezes. Porque no dia eles morreram. Por que nós sabemos que no dia eles morreram? Porque no versículo seguinte diz que pela viração do dia, o dia não tinha virado e Deus os procurou e eles tinham fugido. Morte na Bíblia não é extinção, morte na Bíblia é separação. Eles já tinham sido separados de Deus. Para que um dia eles fossem separados fisicamente. O corpo, a alma e o espírito se separassem do corpo. Perceberam? Porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Essa expressão no original é morrendo, morrerás. No hebraico é morrendo, morrerás. Né? Na volta do intervalo nós vamos explicar um pouco mais isso e vamos entrar nos outros temas. Não desanimem que nós vamos chegar num final, seja ele qual for, às 11 horas. Voltem lá, vamos lá. Vamos lá que tem bastante tema. Então, quando eu comentei com vocês, nós vamos começar a aula depois do sinal. Então a aula está sendo retomada. E nós vimos até agora, e algumas conversas aqui no intervalo foram muito ricas, né? O que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo com isso, quando eu chego muito perto e ouço minha voz, fica explodindo, fica ruim, né? Mas quando eu ponho longe, não sei se dá para todo mundo ouvir, mas vamos lá. Pessoal, se vocês não estiverem ouvindo aí, avisem, por favor, tá bom? O que é que nós estamos vendo com tudo isso? Nós estamos vendo com tudo isso é que Deus usa as coisas que foram criadas para nós entendermos verdades espirituais cujos nossos 5 sentidos não conseguem perceber. Daqui a pouco, e aqui estou esperando todo mundo entrar, nós já vamos voltar com isso, mas daqui a pouco nós vamos ver de que por que eu e você temos filho, da forma com que temos filhos. Como é que nós temos filhos? Vamos lá, essa daqui também é para tirar 2 na prova. Vocês já tiraram, né? Vamos lá, como é que nós temos filhos? Isso, né? 2 sementes, a masculina e a feminina que se unem, não é isso? E gera uma nova vida, não é isso? Sabe por que para o ser humano Deus optou por esta forma de procriação e não aquela forma de você cortar uma parte do corpo ou uma autorreprodução? No mundo animal nós temos a autorreprodução, não temos? Por que eu e você, Deus não optou por essa forma? Sabe por quê? Porque existe uma verdade espiritual profunda atrás disso. Qual é a verdade? Para eu e você entendermos o que é João 3. Quando Jesus conversa com Nicodemos e fala, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. O que Deus fala? O que Jesus fala ali? Importa-vos nascer da água e do ar, que é a tradução primária, né, de údatos e pneumatos. Ou a tradução secundária, importa-vos nascer da palavra e do Espírito. 2 sementes. Quais são essas sementes? Nós vamos para 1 João, nós vamos ver que essa palavra, a palavra que está em 1 João 3, essa quem não nascer da semente divina, sabe qual é essa palavra lá? Anotem aí, no grego, esperma. É uma das sementes. Olha que interessante. E em 1 Pedro, quem não nascer regenerado, qual é essa da semente divina? Qual é essa semente ali? Esporá. 2 sementes, uma feminina e uma masculina, cujo nascimento espiritual se dá de 2 sementes também, e que não depende deles, porque, o que diz João 1,14? Os quais não nasceram da vontade da carne, os quais não nasceram da vontade dos homens, mas nasceram da vontade de Deus. O que você, como filho, influenciou no seu nascimento? O que o seu filho influenciou no nascimento dele? Entendemos espiritualmente, nós nascemos de Deus, de 2 sementes, em que uma semente é a palavra de Deus e outra é o Espírito que germina essa palavra. Entendemos o que é nascer de novo? Se nós não tivéssemos nascimento físico, nós iríamos falar, Senhor, como é que é nascer de novo? Como é que começa o Pai Nosso? Isso, é para tirar 3. 2 vocês já tiraram, tirar 3. Vamos lá, como é que começa o Pai Nosso? Pai Nosso. Então, mas o que é um pai? Vocês conseguem me explicar espiritualmente? Não. Deus está falando, ó, eu vou fazer vocês serem pais. Para vocês entenderem.
a nossa relação. Opa, peraí. Se Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos, e Deus nos dá filhos para nós sendo pais, nós começamos a entender essa relação nossa, humana, com os nossos filhos, em relação ao relacionamento que Deus tem a nós como nossos pais e nós como seus filhos. Olha aqui, ó, manual para educação de filhos. O que é que Deus faz com os seus filhos? Como é que Deus educa? Como é que Deus mostra os princípios espirituais? Quais são os filhos de Deus na Bíblia? Isso, filho significa criação direta. Já estamos pulando algumas coisas aqui, mas elas vão se completar, vocês vão ver. Dante, é por isso que você nunca acaba os seus assuntos. Não tem problema, não precisa acabar aqui, não. Vocês vão começar, é só uma introdução, não tem problema nenhum não acabar. Vamos lá, isso aqui é para vocês pensarem quais são os filhos de Deus na Bíblia. Isso, são 4. Quais são? Adão, filho de Deus. Segundo, quem? Não, Adão. Não. Israel, os anjos e todos aqueles que creem, é dado o poder de ser filho. Portanto, qual é o conceito de filho? Filho é quem é criação direta de Deus. Adão foi criação direta, os anjos são criação direta, Israel, podem pegar lá os textos depois, Israel é uma criação direta, Deus não escolhe Israel dentre as nações, Deus cria Israel e nós, que nascemos, não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas de Deus, de 2 sementes divinas, a palavra e o Espírito. Somos, por isso que temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Eu entendi que todo mundo então não é filho. Então quem não nasce das 2 sementes espiritualmente não é filho, é criatura. Oh, que interessante, a gente começa a chegar a algumas conclusões interessantíssimas, né? Perceberam? Perceberam por que Deus fez o tabernáculo no Antigo Testamento? Por quê? O que significa? Como é que Deus ia explicar para nós o que significa eu vou habitar em vocês? Senhor, os meus sentidos não conseguem perceber. Ok. Então foi o seguinte, eu vou fazer o tabernáculo para vocês entenderem o que significa quando eu estou no Santo dos Santos. O sacerdote não podia fazer um ato inadequado no Santo dos Santos, porque senão Deus o matava ali. Está entendendo o que é ser habitação do Espírito hoje? Ou você não é? Ou achamos que devemos fazer o que nós bem entendemos através do nosso corpo? Precisa estudar o tabernáculo. Precisa entender nas coisas visíveis e que os nossos sentidos percebem verdades espirituais. Estamos entendendo o que nós estamos querendo chegar hoje? Qual o propósito da vida? A vida não tem um propósito em si, as coisas criadas, materiais, não tem um propósito em si. O casamento não tem uma finalidade em si. Ter filhos não tem um fim em si mesmo. E várias outras coisas que eu já mencionei. As coisas criadas não têm um fim em si mesmo. Se você está achando que você vai chegar na sua carreira profissional, chegar no topo da sua carreira profissional, chegando a CEO da empresa, a ser o empresário mais bem-sucedido da sua região, e você vai estar satisfeito por isso, deixa eu dizer uma coisa a você, não vai. Se não, vide Salomão, que já chegou lá. E qual é a conclusão quando ele olha para todas as coisas materiais e realiza tudo que materialmente poderia um homem ter e fazer? Qual é a conclusão dele? Tudo é correr atrás do vento. Se vocês não sabem o que é essa experiência, quando terminar a aula, não deixa ninguém ver, senão eles vão te internar, mas sai lá fora, espera uma brisinha bater e sai correndo atrás. Não vou fazer isso, não. Então, por que nós fazemos isso na nossa vida? Interessante, né? Vida sem propósito, olhar para o material. É por isso que os homens não são felizes. Porque buscam a realização no material em si. Como os homens não são felizes, se buscarem a realização do espiritual em si, por si só, e vão para os montes. Lembram disso? Os monges que estão nos montes e vão lá, eu vou ser feliz. Não vai, sabe por quê? Porque Deus nos criou seres materiais e espirituais para vivermos essa realidade entrelaçada. Nós temos que viver essa verdade imaterial, espiritual, no casamento, de forma entrelaçada, com os filhos, com o trabalho. Porque se nós quisermos viver uma das realidades isolada da outra, e percebam que eu disse realidade, porque normalmente a gente acha que realidade é o que vemos, né? A realidade espiritual é tão real que não vemos quanto aquela que vemos. Se nós não vivermos
essa realidade conjunta e entrelaçada, no final da vida nós vamos jogar o jogo fora. E ainda falar que o Criador não soube fazer direito. Percebemos isso? Podemos voltar? Todo mundo voltou? Isso aqui é só para vocês voltarem e caminharem aqui. Bom, lemos da morte, né? Apocalipse 20, 14 e 15. Quem tem, por favor? Vamos lá. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago. Que interessante. Nós temos duas vidas, a material e a espiritual. Ora, se temos duas vidas, temos duas? A material e a espiritual. Tentar entender e viver uma delas, na sua plenitude, de um lado ou de outro, nós vamos perder o seu significado. Nós temos que viver a vida material, que é uma vida em que o espírito e a alma está ligado ao corpo. Vida é isso. Vida é estar unido. Para entender o que Cristo, em 2 Coríntios, fala que ele veio nos reconciliar com Deus. Isso é ter vida, percebemos? Ter vida não é vir à igreja, não. Ter vida não é ter amigos cristãos. Ter vida é nós nos reconciliarmos. Da mesma forma, se nós não nos reconciliarmos espiritualmente, nós vamos morrer fisicamente e ficarmos separados eternamente de Deus. Estamos entendendo? Bem, filhos, já lemos aqui, né? Já comentei com vocês. Gênesis 1, 28, vamos lá. Esse aspecto de filhos, o que é? Isso, muito bem. É o aspecto material. Procriem, tenham filhos, não é isso? E qual é o aspecto aqui de João 12? Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse filho é material ou espiritual? Está no grupo aqui, essa aqui é para ti. Vocês estão vendo que no final do dia, no final do estudo, vocês vão chegar com 10 na prova, né? Ó, isso aqui é o espiritual. Mas perceberam que Deus nos dá elementos materiais para nós entendermos o que significa ser filhos de Deus? Elementos materiais de como se procria para entendermos como é que se nasce de novo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. O que foi escrito primeiro? O Novo Testamento ou o Antigo Testamento? Antigo. Vamos lá. Antigo, o que mais? Vou repetir a pergunta, acho que vocês não ouviram. Vamos lá. O que foi escrito primeiro, o Antigo Testamento ou o Novo Testamento? Cronologicamente, vocês estão perfeitos. No projeto de Deus, o Novo Testamento foi escrito antes do Antigo. Como é que eu e você sabemos disso? João 1, ótimo. Outra referência. 1 Pedro diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Portanto, a nova aliança foi feita antes das alianças temporais. Olha que interessante. Como é que nós conseguimos entender isso? Vejam vocês. O que vocês acham? Quando Jesus queria explicar que quando ele morresse ele ia ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra, que ele ficou pensando, que exemplo que eu posso... Jonas! Excelente exemplo, é ou não é? Vocês acham que foi isso? Ou aconteceu o que aconteceu com Jonas, porque ele seria um tipo do que aconteceria com Cristo? Que interessante. Portanto, as verdades espirituais vêm antes das verdades materiais. As verdades materiais foram criadas da forma que foram criadas, não é para que Deus pudesse pegar aqui, deixa eu ver um exemplo para usar uma verdade espiritual. Não. Essas verdades espirituais vieram antes. E Deus foi criando as coisas para nos explicar verdades espirituais. Nós estamos começando a entender o casamento? Ou vocês acham que o casamento tem um fim em si mesmo? Qual é a verdade espiritual profunda através do casamento? Vejam, vocês acham que Deus pede ao Isaac e a Abraão para quê? Para nós entendermos o que significa que Deus deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Entenderam? Podem pegar todos os relatos do Antigo Testamento. Todos eles vão apontar para a obra e para a pessoa do Senhor Jesus.
Porque tudo aquilo que foi criado, todos os relatos bíblicos apontam para verdades espirituais. Se nós não entendermos isso na nossa vida, nós vamos jogar o jogo fora. A vida não vai fazer o menor sentido. Porque as realizações materiais elas vão se perder com o tempo. Não é isso? Aqui, ó, numa sala de homens eu não poderia dar um outro exemplo. Aquele carro que você tanto queria. Comprou? 6 meses depois. O vizinho comprou um carro com vidro automático, manual. Né? Saiu o modelo que agora ele tem uma multimídia toda. Não é? Perdeu o sentido? Imagine tudo isso, o perder o sentido para todas as coisas da sua vida, se o foco for só material. Percebemos? Vamos lá. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Quem está com o texto? Afastem-se e separem-se dele, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos, minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Percebemos aqui que a filiação é espiritual, mas para nós entendermos qual é esse relacionamento, Deus nos dá relacionamentos aqui. Deus nos dá a oportunidade de sermos filhos, de termos filhos. Deus nos dá a oportunidade de sermos pais para nós entendermos essa relação. E por que eu disse que fica fácil educar o filho? É só pegar e ver como é que Deus tratou Israel. Comece a tratar e educar o seu filho. Eu vou dizer que é o maior e melhor manual de educação de filhos que existe. É como Deus tratou os seus filhos. Uau! Não é assunto nosso hoje, mas se você está nessa situação, não perca esse privilégio de entender para poder educar os seus filhos. Vamos lá. Relacionamento íntimo. Já lemos, né? Gênesis 1, 28. Alguém leia para mim quem está com João 14, 3. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, sejais vós também. 14, 3. Esse é o texto que eu queria, e eu vim para que... e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus. Deixa eu ver aqui, não é esse. Depois quem achou, me ajuda. Jesus disse, e a vida eterna é esta, né, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a quem tu enviaste. Né? Essa palavra conhecer no original, sabe o que é? É a mesma que é usada para que quando diz assim, e José não conheceu Maria. Lembram disso? Essa palavra mostra o quê? Intimidade, relacionamento. Oi? 17:3, obrigado. Então é João 17:3, desculpem, depois eu arrumo o material aqui. João 17:3 mostra o quê? Que conhecer aqui é o mesmo de relacionamento íntimo. Sabe por que Deus fez com que nós tenhamos o relacionamento sexual com as nossas esposas? Porque esse é o momento de maior intimidade que existe entre dois seres humanos. É esse tipo de intimidade que Deus quer ter conosco espiritualmente. Peraí, então quer dizer que quando eu me relaciono com a minha esposa, há uma verdade espiritual profunda atrás disso? Perceberam? Entendemos por que em 1 Pedro, eu separei aqui, ó, vejam que interessante isso. Né? Quando seu filho chegar para você e falar assim, pai, por que eu não posso ter relacionamento sexual antes do casamento? O que você vai falar? Vai para o seu quarto que o papai está muito cansado hoje. Ou quando seu filho perguntar para você, pai, por que eu não posso ter relacionamento sexual fora do casamento? Qual é a verdade espiritual por trás disso? Sabe por quê? Deixa eu perguntar para vocês. Deus tem intimidade com qualquer ser humano? Sim ou não? Não? Com quem Deus tem intimidade? Com os filhos. Ou quem está sob aliança. Olha que interessante. Aqui estão todas as alianças de Deus com os homens. A edêmica, adâmica, noética, abrâmica, mosaica, davídica, a aliança da terra de Israel e a nova aliança. Se nós pegarmos todo esse contexto,
do Antigo e Novo Testamento, nós vamos ver que Deus só se relaciona intimamente. Ele só se dá a conhecer com quem ele tem aliança. Com quem ele tem compromisso. Ah, eu entendi. Eu entendi que se relacionamento sexual mostra uma verdade espiritual e Deus só se relaciona com quem tem aliança, a resposta para os nossos filhos é: por que não pode ser antes ou fora? Porque antes ou fora não há aliança. E aí, ter antes ou fora é uma coisa absolutamente material que não faz conexão e sentido com aquilo que foi criado. Aquilo que foi criado foi para nós entendermos uma verdade espiritual. E se uma verdade espiritual é entendida quando Deus se revela e se mostra e mostra uma intimidade a nós, nós começamos a entender que o relacionamento sexual é para ser feito quando tem aliança. E nós começamos a entender, por exemplo, que isso é tão relevante, eu trouxe aqui só para nós abrirmos, né? Que em 1 Pedro diz, igualmente vós maridos, coabitai, e essa palavra é viver a vida comum do lar, inclusive sexualmente, né? E uma vez eu ouvi uma frase muito interessante que é: Deus não se agrada de pessoas que têm relacionamento sexual fora do casamento. Mas Deus não se agrada de pessoas que não têm relacionamento sexual dentro do casamento. Sabe por quê? Vejam que interessante aqui, ó. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. Como vaso mais frágil não significa fraco. Vaso mais frágil, sabe aquela porcelana chinesa? Em outras palavras, nós aqui, ó, nesse grupo de homens, quem comanda o relacionamento sexual é as nossas esposas. Não as tratem de uma forma que não seja respeitosa. Entenderam o que eu estou dizendo? Sabe por quê? Porque há um reflexo espiritual por trás disso. Olha que interessante. Peraí. Então quer dizer que as minhas orações serão interrompidas se eu tiver um problema de relacionamento sexual com a minha esposa? Mas como assim? O que essas coisas se entrelaçam? Em tudo. Porque elas foram criadas, uma foi criada para explicar a outra. Nós estamos começando a entender a seriedade desse assunto. Nós estamos começando a entender o que significa um relacionamento sexual. Nós estamos começando a entender que quebrar essas verdades espirituais por meio das coisas que nós vivemos materialmente, nós vamos ter problema. Eu não estou dizendo aqui que Moisés perdeu a sua salvação, mas por que Moisés não entrou na terra? Vocês lembram ou não? Vamos lá, por que Moisés não entrou na terra? Ele viu a terra, mas não entrou. Por quê? Por quê? Bateu na rocha. O que aconteceu ali? Deus chega para Moisés e fala: Moisés, fira a rocha. O que ele fez? A primeira vez ele feriu, saiu água. Ah, tá aí o povo, olha esse povo reclamão, resmungão, tá aí a água, né? E na segunda vez, Deus fala para ele: Moisés, fale a rocha. Só um parênteses aqui, é interessantíssimo. A primeira vez no hebraico essas palavras são diferentes. Na primeira vez Deus fala para Moisés: Moisés, fira a rocha. Na segunda vez, Deus fala para Moisés: Moisés, fale a rocha que já está ferida. Moisés tinha informação, porque a palavra no hebraico é diferente. Mas vamos lá, e o que Moisés fez? Feriu a rocha. Saiu água? Saiu. E o que Deus diz a ele? Você não entrará na terra, porque você não me honrou diante do povo, não me santificou. Você quebrou um tipo. Quem era a rocha? Só porque quem era a rocha? Como é que a gente sabe? 1 Coríntios capítulo 10 diz que a rocha que o seguia era Cristo. E Cristo seria ferido uma única vez. E depois, aquele que confessar com a boca e crer com o coração será salvo. Moisés quebrou um tipo de Cristo. Muita atenção com a vida que nós estamos vivendo. Se você é um cristão, nascido de novo, um filho de Deus, você não faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. É do jeito de Deus, da forma de Deus, para glorificar a Deus. Fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Não é na igreja espiritualmente, domingo, não. É através do vosso corpo, fala.
Exatamente. Né? Se vocês quiserem estudar sobre depressão na Bíblia, é interessante. 3 personagens que pediram para morrer, né? Vocês sabem quem foram? Quem são? Não. Interessantíssimo. Moisés, Elias e Jonas. Estudem isso, que é interessantíssimo. E Moisés foi por isso. Estava querendo chamar para cima a responsabilidade que não era dele. Não foi ele que tinha tirado o povo, não era ele que ia conduzir o povo. Por que você está preocupado, Moisés? Mas isso é outro estudo interessante. Perceberam isso? Não. Quebrar uma verdade espiritual. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos falando aqui com líderes, com responsáveis pelas decisões da nossa família. E aí? Como é que nós estamos levando a vida com Deus? De domingo na igreja? Qual é o propósito da nossa vida? Vamos lá. Vamos voltar aqui que nós temos muito assunto e pouco tempo. Visão, João 3:6. Gênesis 3:6. A mulher viu que a árvore era bonita e que suas frutas eram boas de comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido. E ele também comeu. O que diz o texto que ela viu? O que diz Gênesis 3:7? Quem está com esse texto? Você nunca parou para perguntar como é que ela viu e depois que ela comeu abriu os olhos? Porque, então tem 2 visões? E que a visão física nos explica o que é a visão espiritual. Eu entendi por que Jesus fez milagres. Por que Jesus fazia milagres? Por que Jesus curou o cego? Fez o paralítico andar? Por quê? E hoje em dia nós estamos vendo, não, porque Jesus está fazendo. Mas por que Jesus curou? O primeiro aspecto é porque Jesus foi dar a credencial de quem ele era. Jesus foi o único que provou ser o que disse ser. Ele falou, eu sou a luz dos homens, falou para o cego, enxerga. Eu sou o caminho, falou para o paralítico, anda. Eu sou a vida, falou para Lázaro, sai para fora. Jesus provou, o único, a ser o que disse ser. Mas o segundo aspecto, sabe por que Jesus curava as pessoas? Por quê? Para ter um fim em si mesmo? Será que ele ressuscitou Lázaro para Lázaro viver mais meia dúzia de dias? Ou para que o cego pudesse ver o pôr do sol? Por que Jesus curou? Sabe por quê? Para nós entendermos Isaías 53. O que diz Isaías 53? Ele levou sobre si as nossas enfermidades e nos curou. Não significa que eu e você não vamos mais ficar doentes. Significa que eu e você éramos cegos espirituais, coxos espirituais, mortos espirituais. E Deus nos mostrou fisicamente o que Ele fez comigo e com que todos vocês que nasceram de novo, espiritualmente. Entendemos por que Jesus curou? Porque havia uma verdade espiritual profunda por trás do cego passar a enxergar. Eu e você não conseguíamos perceber quem Deus era. Até que Deus sopra sobre nós o seu Espírito, nos dá vida, porque as 2 sementes se tocam, passamos a ser seus filhos, e aí as coisas começam a fazer sentido espiritualmente, passamos a enxergar, passamos a caminhar nos caminhos de Deus, passamos a ter vida e nos relacionarmos. Percebemos o que aconteceu conosco espiritualmente? Vamos entender fisicamente. Eu vou pular alguns textos, porque já não vai... Nós vamos conseguir ler todos, mas eu queria entrar no descanso. Né? O descanso de Deus. O que é o descanso de Deus? Gênesis 2:3. Alguém leia, por favor. Esse aqui todos vão ter que acompanhar. Não, mas eu estou acompanhando, mas acompanha redobradamente. Vamos lá. Ora, Deus descansou de toda a sua obra. Né? O que diz lá em João 5,17? Deus descansou, está trabalhando, descansou um pouquinho, deu para descansar, voltou ao trabalho. Se nós não entendermos o que é o descanso, nós não vamos entender Hebreus capítulo 4. Quando Deus fala, vocês já entraram no descanso? O que é o descanso? Veja, algo muito interessante. Primeiro, quantos descansos temos na Bíblia? Abram aí para mim, por favor, Êxodo 20. Quem está com Êxodo 20 e quem está com Deuteronômio 5. Abram lá. Vamos lá. Gênesis capítulo 5 mostra a lei. E Deuteronômio capítulo 5 é a reprodução da lei.
Então vamos lá. Em Gênesis 20, vamos pegar só o aspecto relacionado ao sábado. Olha que interessante. O que acontece em Gênesis 20? Gênesis 20, Deus dá a lei, certo? Os 10 Êxodo 20. Deus dá a lei, né? Em Deuteronômio capítulo 5, Deus repete a lei que foi dada em Êxodo. Se nós pegarmos os textos, eles são absolutamente idênticos. Faça uma comparação, exceto, vejam lá. Êxodo 20, quem está com o versículo 8, de 8 a 11, pode ler, por favor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Obrigado. Então por que Deus separou o dia de sábado? Prestaram atenção? Isso, porque ele fez o mundo em 6 dias e descansou no sábado. Mas qual foi o trabalho que Jesus falou? Eu trabalho e meu Pai ainda trabalha. O que significa descanso? Descanso significa obra concluída. Vide depois Hebreus 3 e 4. Descanso não significa eu estou cansado e vou tirar um tempo para descansar. Como é que nós sabemos disso? Isso, muito bem. Isaías diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Portanto, quando ele descansa da criação, não é porque ele ficou cansado, não. É porque ele está dizendo que a obra foi concluída, foi acabada. Mas interessante que em Deuteronômio, eu vou ler por causa do tempo, vejam lá Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 12, ele repete a lei em todos os seus termos, e aqui no 12 ele diz, guarda o dia de sábado. E ao final, no versículo 15, qual é a razão por que ele guarda o dia de sábado? Vejam lá. Porque te lembrarás que fostes servos na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o sábado. Espera um pouquinho. Espera aí, mas toda a lei se repete, de Êxodo 20 se repete em Deuteronômio capítulo 5. Por que este assunto específico, a razão pela qual guardar o sábado é diferente? Porque existem 2 descansos. O descanso da criação. E vocês podem ver que depois o termo bará, que é o termo da criação do nada, nunca mais é usado para criação. Deus terminou no 6º dia. Mas existe um outro trabalho, que é o trabalho da salvação. É por isso que em Gênesis diz que ele descansou como Criador. Mas como Salvador, ele trabalhava e o Pai ainda trabalhava. E quando é que Deus descansa como Salvador? Descanso significa obra concluída. Quando que ele descansa? Quando na cruz ele diz está. Depois confirme isso em Isaías 53 no final. Que Deus viu o fruto penoso do seu trabalho e se satisfez. Então quer dizer que descanso é quando eu tenho uma obra concluída? Interessante. Então quer dizer que no meu trabalho eu posso ter tarefas em que eu possa concluir tarefas, né, e descansar até fisicamente, mas o meu trabalho como um todo, eu nunca vou concluir. É por isso que na Bíblia, existem 2 termos na Bíblia, não vai dar para a gente entrar no detalhe, mas tem 2 termos na Bíblia que não existem, que é adolescente e aposentadoria. Né? Sabe por quê? Porque adolescente é aquele que quer ter o direito de adulto e a responsabilidade de criança. Ou Deus nos trata como adultos com responsabilidade ou como crianças nas suas diferentes fases, mas isso é um outro estudo. E sabe por que não tem aposentadoria? Porque o trabalho é a adoração a Deus. Quando Deus diz a Adão, para que ele pudesse cultivar e guardar. Sabe o que é essa palavra cultivar no original? Abade. Sabe o que é abade? Adoração. Peraí. Tem uma verdade espiritual por trás do trabalho que eu acordo às 5 horas da manhã. Vocês acham mesmo que Deus criou toda a natureza, como diz Salmo 50, para adorá-lo todo dia, 24 horas por dia, e eu e você só os domingos? Não. Deus nos deu o trabalho. É por isso que eu e você trabalhamos, para adorar a Deus. E adorar a Deus significa servi-lo. E servir a Deus significa servir uns aos outros. Estudem sobre trabalho, biblicamente falando, a verdade espiritual que está por trás, que é a nossa perspectiva de onde que Deus nos colocou
vai mudar completamente. Trabalho tem a ver com adoração. É por isso que eu e você trabalhamos todos os dias. Eu não estou dizendo CLT, pessoa jurídica, remunerado, não. Estou dizendo atividade laboral. Desde fazer um jardim, a lavar uma louça, a arrumar a casa para ajudar a esposa, ou qualquer outra atividade, seja ela remunerada ou não. É uma adoração. Como é que eu e você estamos adorando a Deus? Porque adorar a Deus é servi-lo. Servir a Deus é servir uns aos outros. Como é que é a nossa relação no trabalho? Ou nós estamos esperando aquele aumento? Ou aquela posição que todo mundo almeja? E se não tiver, nós estamos absolutamente frustrados. É isso? Mas trabalho tem uma verdade espiritual profunda. E eu quero terminar, porque por causa do tempo nós poderíamos ver tantos outros, mas com vestimenta. Cardos e Abrolhos, por exemplo, né? Você sabe que eu fiquei por 3 meses estudando sobre a chuva na Bíblia. Por que chove? Você nunca parou para perguntar por que chove na Bíblia? Há uma verdade espiritual profunda. Porque nós temos as nossas chuvas, materialmente falando. Porque Deus derrama a sua chuva através da sua palavra, do seu Espírito. Mas talvez não conseguimos chegar, porque eu quero parar. Investimento é porque nós somos aqui responsáveis por como as nossas esposas e filhos se vestem. Não somos os líderes aqui? Como é que nós estamos cuidando disso? Porque existe uma verdade espiritual. Vocês querem ver? Vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 2. Olha que curioso isso. Gênesis capítulo 2, versículo 25. Vejam lá. Eu vou pedir desculpa aqui para aqueles que se voluntariaram. Por causa do tempo, a gente vai passar um pouco mais rápido. Vejam só. Qual é a primeira coisa que Deus fala depois de ter criado o homem? Qual a primeira coisa? Quando ele olha para o homem e para a mulher, qual a primeira coisa que ele fala? Que era bom, né? E depois, olhando para os dois, o que ele fala? Estavam nus e não se envergonhavam. Ué, por que essa característica? Qual é a primeira coisa que o homem, depois de pecar, fala para Deus? Estávamos nus, tivemos medo e nos escondemos. E Deus falou, quem te fez saber que estavam nus? Nudez? Vestimenta? Qual a primeira coisa que Deus fez para providenciar depois o resgate ao homem e à mulher depois do pecado? Esse negócio de vestimenta é muito importante. Nos 3 primeiros capítulos da Bíblia fala mais de vestimenta do que em qualquer outro lugar. Por quê? Vejam, a pergunta é, por que eles não se envergonhavam antes da queda? Porque eles estavam vestidos. Como assim? Como Deus se veste? Como assim? Né? Vejam lá. Como é que Deus se veste? Em Salmo diz que Deus se veste e ele é coberto com luz. Dante, explica melhor que eu não entendi. Como é que Jesus apareceu no Monte da Transfiguração? As suas vestes eram resplandecentes. O que significa isso? Luz. Interessante. Deus se veste de luz, como eles vestiam Adão e Eva. É por isso que eles não se envergonhavam, porque apesar de fisicamente estarem sem roupa, eles estavam vestidos espiritualmente. Quando rompem com Deus e eles vão para as trevas, o que acontece? Eles estavam nus quando se esconderam de Deus? Estavam ou não? Não, eles estavam com folhas de figueira. Pode pegar o texto de Gênesis lá. Eles estavam cobertos fisicamente. Mas por que eles saíram e se esconderam? Estavam nus? Nus como? Vocês estavam vestidos de folha de figueira. Eles estavam nus espiritualmente. A luz de João 1 foi rompida. Eles ficaram nus espiritualmente. E quando Deus providencia a cobertura, providencia que cobertura para eles? E o que significa? Morte. E o que significa isso? Deus os veste, extraordinário, Deus os veste fisicamente. E como é que nós sabemos que Deus os vestiu espiritualmente? Lá em Levítico capítulo 1, dos 5 sacrifícios de Deus, o primeiro é o holocausto. O holocausto era o sacrifício que se fazia para que Deus aceitasse a expiação dos pecados dos homens. Começava-se com o holocausto. Né? E o que se fazia no holocausto? Primeira coisa que se fazia no holocausto. Nós temos que estudar, nós temos que ensinar isso para nossas famílias, pessoal. Né? Por que eles vestiam Adão e Eva e cobriam o espiritual? Por quê? A primeira coisa que se fazia, tirava a pele do animal. Era o único sacrifício em que o animal era queimado totalmente. Não se comia partes do animal. Nem o sacerdote, nem o povo, nem o ofertante, ninguém.
Esse era o sacrifício que se queimava todo animal. Mas sabe o que Levítico 7 diz? Em Deus aceitando o sacrifício que havia sido feito, aquela pele que tinha sido tirada poderia ser usada pelo ofertante. Entendi Gênesis. Deus vestiu com pele porque o sacrifício que foi feito foi aceito diante de Deus. Portanto, Deus os cobre fisicamente, mas Deus os cobre espiritualmente. Como é que nós sabemos isso? Isaías, abram lá, por favor. Isaías capítulo 61, versículo 10. Então quer dizer que a cobertura física tem uma verdade espiritual. Quando eu e você colocamos uma roupa, quando as nossas esposas, filhos e filhas colocam uma roupa, nós estamos dizendo para o outro, existe uma cobertura para a vergonha. Ou nós deixamos essa vergonha descoberta? Existe uma mensagem por trás da roupa que usamos? Vejam lá, Isaías 61, 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Está entendendo porque eu e você colocamos uma roupa de manhã? Porque existe cobertura para a nossa vergonha espiritual. Há uma mensagem por trás disso. Entendemos por que no carnaval as pessoas tiram a roupa? Não é sem razão. Isso aqui não é alguma coisa que as pessoas... É porque é uma afronta ao que Deus está dizendo sobre a vestimenta. E há blocos cristãos do carnaval. Nós estamos começando a entender a coerência. Se nós não entendemos o propósito pelo qual as coisas foram feitas, nós vamos nos subjugar a uma mediocridade tremenda de viver como vivemos. 2 Coríntios, eu já ouvi o sinal, já vamos terminar. Quem precisa sair, fique à vontade. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Diz assim: e por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos, e não... Ué, mas será que tem gente que vai andar sem roupa para ser encontrado? Como é? Então isso aqui é espiritual? Da mesma forma que Apocalipse diz que Deus vai nos dar de vestir vestiduras brancas, nós somos cobertos pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Por isso nós passamos a ser vestidos. E podemos entrar na presença de Deus, porque agora não estamos mais nus, mas estamos vestidos. As questões materiais vão mostrar essa verdade espiritual. É por isso que Paulo ensina as mulheres a se vestirem. Nós somos responsáveis por como as nossas esposas e filhas estão se vestindo. Porque existe uma verdade espiritual que precisa ser ensinada. Tem vários temas aqui, eu de antemão peço desculpas, porque normalmente eu não termino os assuntos que eu trago. Mas cardos e abrolhos tem a ver com a parábola dos 4 solos, por exemplo. Quando é que nascem cardos e abrolhos? No deserto, quando não há chuva. E aí nós temos que estudar a chuva na Bíblia. Por que Deus dá a chuva? E aí tem que estudar lá Isaías 5, tem os textos aqui, ó, depois leiam. Isaías 5, 35, 44, 55. Nós vamos estudar o que é a chuva. E aí, para nós entendermos Hebreus 6, quando ele diz que aqueles que participaram, lembram? Falam, não, mas esse texto perde a salvação. Já lembram de Hebreus 6, aquela polêmica que tem? Tem que estudar cardos e abrolhos que está em Gênesis lá. Que é uma verdade espiritual profunda. Por que chove? Por que eu e você comemos? Por que o pão? Por que a água? O que significa a paz? Qual é a verdade espiritual que está por trás daquilo que fazemos todo dia, o dia inteiro? Se nós não entendermos isso, nós vamos jogar o jogo fora e vamos falar que o criador do jogo não soube fazer. Mas esse jogo que nós vimos é um dos jogos mais premiados do mundo e nós estamos jogando fora. E se isso for a minha vida e a sua? Procure buscar a verdade espiritual que está por trás do seu casamento, dos seus filhos, da educação dos filhos, do relacionamento sexual, do trabalho, da vestimenta, de tudo aquilo que fazemos. Deus não fez o que fez, porque Ele não tinha outra forma para fazer. Deus fez o que fez para nos ensinar profundas verdades espirituais no nosso relacionamento com Ele, porque é isso que vai durar. Isso vai durar eternamente. O resto vai parar aqui.
foi só uma forma de nos ensinar. E se nós pararmos só no objeto e não na essência, nós chegaremos no final da vida e a vida não vai ter valido a pena. Vamos orar? Pai querido, obrigado, ó Pai, pela tua palavra, que é o Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de pararmos juntos para te adorarmos e adorarmos em espírito e em verdade. Novos nascidos que buscamos na tua palavra o direcionamento, ó Deus, para as nossas vidas. Para que faça sentido aquilo que fazemos no dia a dia, nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades, na liderança que temos e responsabilidade para com as nossas famílias. Pai, pedimos que o Senhor nos capacite. Não há suficiência e capacidade em nós mesmos para isso que acabamos de ouvir, mas o Teu Santo Espírito em nós pode nos capacitar e nos levar a uma vida que Te glorifique e Te agrade a cada dia. Fale com cada um aqui para a honra e glória do Teu nome. É em nome de quem oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém.